A aula de hoje nós vamos começar com uma técnica respiratória. E semana passada a gente fez a respiração acelerada, que é chamada de bhástrika, que é inspiração ou expiração. E hoje a gente vai fazer o Kapalabhati, que é só a saída do ar forte. Então, o que vai acontecer com essa expiração forte? Qual que é o efeito e por que esse efeito acontece? Então, a célula que transporta oxigênio dentro do nosso corpo são as hemácias. E as hemácias, elas precisam de uma parte ou de uma quantidade de gás carbônico e de uma quantidade de oxigênio. O oxigênio é o que é importante para as células. Então, especialmente, por exemplo, para os neurônios, os neurônios são as células que mais demandam oxigênio. E as outras células do corpo também. Então, a hemácia, ela vai transportar oxigênio. Só que quando ela chega lá, para ela ter a liberação desse oxigênio, ela precisa ter o gás carbônico. Se ela não tiver gás carbônico suficiente, não adianta ela transportar, ela não consegue liberar. Então, dá para o corpo a sensação de que não tem oxigênio. Então, quando você baixa muito o gás carbônico, o corpo tem a sensação que não tem gás carbônico, porque ele não consegue fazer com que o oxigênio chegue, seja liberado na célula. E isso causa em nós uma sensação de alerta, porque você está sem oxigênio, então seu corpo fica mais alerta, mais ligado. Por isso que essas respirações aceleradas, elas nos deixam mais despertos e mais acordados, porque você tem oxigênio sendo absorvido, mas como você tem muito gás carbônico sendo eliminado, o corpo tem a sensação de que você não tem oxigênio suficiente. E aí ele fica em estado de alerta. Agora, isso não significa que você vai ter um prejuízo, porque assim que você para, você restabelece isso. Mas você ganha o alerta. Se você ficar muito tempo sem gás carbônico, daí, no caso, você passa a ser prejudicial. Então, por exemplo, quando você vai para uma altitude muito alta, uma montanha muito alta, se você ficar muito tempo lá, aí você pode começar a ter prejuízo por conta da não oxigenação. Mas pouco tempo, como a gente faz aqui, ele só traz um efeito positivo, que é nos deixar mais ligados, mais despertos, mais alertas. Então, esse respiratório, ele pode ser usado, por exemplo, quando a gente precisa estudar, quando a gente precisa ficar mais acordado, quando a gente precisa ficar mais atento, ou mesmo quando a gente acorda, logo que a gente acorda. Pode ser colocado como um ritual, uma prática ritual aí, quando a gente desperta, para a gente ficar mais acordado.